Roberto não pode ser visto isoladamente. Ele é irmão de outros dois irmãos que são importantíssimos e não se pode ver a obra de Milton Roberto isoladamente. É somente uma homenagem por conta do centenário, mas temos que conhecer Marcelo Roberto, que é o primogênito, que é o mentor, é aquele que pensa mais, é aquele que talvez seja o mais importante dos três arquitetos, Marcelo Roberto. Ele é que tem as grandes ideias, ele é que orienta como o trabalho será feito no escritório. É o primogênito, ele é muito respeitado, ele é uma pessoa que meio que criou a família por conta de uma morte prematura do pai, e os outros dois irmãos respeitam-no muitíssimo. Existe uma pequena diferença de idade entre Milton e Marcelo, mas uma grande diferença de idade entre o pai de Márcio, que é o Maurício, que nasceu em 1921. O Milton é o que morre primeiro. Ele abandona, né? Então ele vai ficar ausente na sociedade em 1953. Então vou apresentar aqui para vocês uma coleção de exemplos do percurso até a morte de Milton, ou seja, como em homenagem a Milton. Dizer para vocês que eles viveram nesse lugar maravilhoso. Ali a gente vê não sei se vou conseguir mostrar, porque tem Márcio no setor errado, mas é por aqui, mais ou menos, onde fica o tal edifício que o Márcio falou, onde o Márcio ainda mora nos dias de hoje. E dizer para vocês que esse é um ambiente especial. Um ambiente especial porque aqui, nessa região, mais ou menos nessa região, surgiram diversas manifestações culturais dessa época de 1950, como, por exemplo, a Bossa Nova. E mostrar aqui aquele edifício que o Márcio acabou de se referir, que é o edifício onde ele mora até o dia de hoje. Essa fotografia é uma fotografia de época, projeto feito em 1945. Eu vou acentuar, se o Márcio não me corrigir, eu acho que sim, aquela parte da fachada do 7º pavimento é curiosa, porque tem uma marca. Ali onde habita Marcelo, que é o primogênito, que é o chefe da família, na verdade é o chefe da família. A gente vai passar amanhã pelo IRB e eu vou mostrar para vocês que o 7º andar do IRB também tem uma proeminência e apresenta interessante então, essa coincidência. 7º andar aqui, 7º andar no IRB é onde fica o presidente do Instituto. Né? E a curiosidade é que o Milton, que tinha uma vida um pouco mais, eu não sei se eu poderia dizer assim, não tão familiar como a de Marcelo e de Maurício, que já tinham famílias constituídas, prefere a cobertura e vai morar na cobertura. Então, vocês estão vendo ali, a morada do Milton é a cobertura. E cobertura em 1945 era uma coisa esquisita. Nunca ninguém pensava em morar na cobertura. Isso ainda não havia. Assim, cobertura é coisa chique? Não, ainda não. Cobertura só passa a ser coisa chique depois de muito tempo, porque cobertura era um lugar onde ficavam as máquinas e simplesmente não é lugar de morar. Então Milton já escolhe morar num lugar estranho e faz um apartamento. Eu não conheço, eu não cheguei a conhecer apartamento do Milton, mas Márcio já me relatou assim que era lindo, maravilhoso, cheio de detalhes interessantíssimos. São duas fotos dele, Milton, um sobre a prancheta, aqui também sobre a prancheta, curiosidade que acho que são o povo da camisa branca. Eles estão sempre de camisa social branca, com manga arregaçada nas fotografias que aparecem. E o trabalho é uma coisa muito importante. Eles são trabalhadores, chegam muito cedo, chegam 8 horas da manhã no escritório, cumprem um prazo, que é uma das coisas mais importantes para o sucesso profissional deles. Eu vou mostrar aqui, então, uma sequência de obras recenseadas pelo meu trabalho. Cheguei a 187 obras ao todo na produção de Roberto. Eu paro com a morte de Maurício, que é em 1996. E vou mostrar aqui primeiramente, ele e Roberto era uma época em que somente os dois irmãos, o Marcelo e o Milton, estavam trabalhando conjuntamente. Só depois que Maurício, vai ser em 1945, que vai se agregar à equipe.
Então, esse primeiro grupo de projetos que vocês veem é dos dois que ficam à sua esquerda, Marcelo e Milton Roberto. As que estão em vermelho seriam os exemplos que eu separo como sendo importantes, ou mais importantes da obra. Isso aí foi escolha minha. Nada, foi simplesmente uma eleição estabelecida. Já quando entra Maurício, a sigla passa a se chamar MNM Roberto, 3M de Roberto. E vai continuar a existir mesmo depois da morte de Milton. Marcelo e Maurício continuam a homenagear Milton mesmo depois de sua morte. Essa sigla MNM 3M de Roberto só vai deixar de existir com a morte de Marcelo. Só depois, então, de 1964, que Marcelo morre e o escritório adota uma nova sigla chamada M. Roberto. Então, a gente vê aqui um total de 45 projetos realizados por Milton, não por Milton isoladamente, mas também por Milton. Quer dizer, Milton participa de 45 projetos e vive 18 anos comparativamente aos 61 anos da duração entre 35 e 96. Então, vocês têm aí um percentual da duração do Milton nessa sociedade e percentual de participação em obras, execução em obras perante um total de 187. Ou seja, são números bastante semelhantes, de 30%, 25%. Entretanto, nesse número aqui, que eu chamei de projetos importantes, entre os 15 projetos importantes, eu quero dizer que Milton participou de 11. A conclusão poderá ser feita. E é difícil avançar, mas é uma pista, é um indício. Aqui a coleção dos exemplos, dos 11 exemplos dos quais o Milton participou, ou seja, eu estou retirando daquela lista anterior que foi apresentada, somente os vermelhos. Dizer a vocês que amanhã a gente vai visitar 5 desses exemplos. O número 1, sede da BI, número 2, terminal de passageiros, número 7, sede do Instituto IRB, Marquês do Herval, 38, e Seguradora 23. A gente passa só o centro da cidade, o caminho no centro da cidade. E vou apresentar aqui os exemplos que são marcados aí. A Associação do Brasil, ABI, a importância desse edifício a importância do pioneirismo, antes de tudo. Existe aí uma questão, eu quero crer que a história se enganou em relação a isso, mas o que se conhece da história, se vocês lerem livros da história, vocês vão ver a apresentação do Ministério da Educação e Cultura como sendo o pioneiro. Não é. O pioneiro é este. Aí tem questões a gente conversar, tem curso pós-envolvido, tem Brasil Vivos envolvido, tem uma série de livros escritos que tornam aquilo que é contado como sendo verdade, entretanto, verdade não é. Verdade é que a BI é pioneira. Foi projetado anteriormente ao MEC e foi construído anteriormente ao MEC. É o primeiro edifício a construir brises no mundo. Não só essas técnicas, mas segundo o segundo exemplo é o Porto Santos Dumont. A gente vai chegar ao final da nossa visita amanhã do Porto Santos Dumont. Aqui na frente, o primeiro jardim público no Rio de Janeiro, porque Recife é o primeiro que ele faz, o Demax, esse aqui, a Praça Salgado Filho. E, olha lá, eu tinha dito que só amanhã que a gente viria, mas olha lá a janelinha do presidente no 7º andar, que eu tinha me referido. Vamos passar por ele também. Aqui uma colônia de férias do IRB, também um edifício importantíssimo, está muito maltratado, merece atenção, porque está muito maltratado.
Esse a gente ainda consegue ver pela Avenida Brasil, as instalações Sodrec, também interessantíssimo o projeto, com detalhes. Existe ali uma passarela para observação, olha lá, uma pessoa que em pé observando os tratores que estão expostos no pátio. E essa entrada, se tem uma invenção desse projeto, que esse arco, um arco de 48 metros de vão, feito em madeira. Então, a gente vai falar da obra do Roberto, vai falar das questões funcionais, das questões construtivas e das questões de expressão. Três coisas importantes a serem separadas na arquitetura. Esse eu não vou falar, que já foi dito. Olha lá. Planta, né? Aquela parte. A imagem que você mostrou. Esse também, esse é em Niterói. Vale a pena pesquisarem e conhecer. Também está muito maltratado. O cenário de Niterói. Vamos passar amanhã sobre esse edifício, as seguradoras. O painel do Paulo Werneck, os artistas plásticos estão presentes na obra do Roberto. O Paulo Werneck é um artista, um ceramista que está sempre contribuindo com a obra deles. Então, essa relação com outros profissionais, o paisagista, o Remarque sempre presente também, e esse belo painel. É interessante que existe um texto do Marcelo que fala desse edifício como raiz D5. Raiz D5. Eu não sabia o que significava raiz D5. Esse projeto é uma raiz de 5. Raiz de 5. Eu fui na internet, busquei. Raiz de 5 é considerado um problema difícil de ser resolvido. E, por conta desse terreno, um terreno estranho, esdrúxulo. Aí vem a resolução do sistema estrutural. São dois sistemas estruturais diferentes, um voltado para uma das ruas, que é a Senador Dantas, e outro voltado para outra rua, que é aquela em frente à municipal, não esqueci o nome dela. Ele estuda dele, mas vamos passar por ela amanhã. Vocês veem lá o fundo do Teatro Municipal. Então, raiz de 5. Raiz de 5 é a solução do problema difícil. Esse é um outro edifício residencial que chama atenção a respeito do pilotis, que também foi alterado de maneira importante. E chama atenção a respeito da planta. Essa é uma planta muito legal. Tanto no pilotis, quanto na divisão do departamento. É muito bonito. Isso é a esquina da República do Peru com a Barata Ribeiro. Perto do Raiz Quadrada, que fica lá mais perto da praia. O Raiz Quadrada, que o Márcio se referiu, é o Ângelo Ramirez, que está exposto nos painéis ali fora. A pena que esse pilotismo foi desfigurado pelo síndico. Essa é uma casa que, segundo confidência do Márcio, foi desenhada completamente pela mão de seu pai, de Maurício. Mas ainda está presente em obra que Milton estava junto. Aqui na frente, um belíssimo jardim do Remarques também. Essa casa foi feita a partir dos jardins. Entrevistei Marcos diversas vezes para falar a respeito desse assunto. Esse projeto nasce a partir de um convite que o arquiteto faz para o Marcos, que já tinha feito o jardim, e aí o projeto da casa nasce com a conversa entre o arquiteto e o Marcos, para dizer assim, faça assim, então, aquela coisa do arquiteto verde, não é aquela parte que falou, é uma cobertura verde, isso daí, o teto é laje coberto com vegetação, sai do chão. Não sei se eu tenho alguma outra imagem aqui, tem sim, olha lá. E a planta é belíssima também. Olha o croquis do Maurício, ali em cima, a preocupação, aquilo que o Luiz Amorim tinha falado, como é que eu transformo o ambiente interno num ambiente um pouco mais privado, não é privativo a palavra, mais resguardado, mais defensivo. Eu brinco com essa imagem aqui, esse lá, eu já acumulei de coisa na boutique dela. Aquilo lá eu que o arquiteto fez para proteger. O jardineiro de dois na hora. Marquês de Val, vamos passar em frente, já foi dito, foi tudo falado.
Eles estão aqui, trabalhando lápis na mão de Marcelo. Milton na frente e Maurício ao fundo. Em 1973, ainda presidente do Instituto, sofreu ataque cardíaco fatal. Fonte primária. Eu aqui como presidente, eu estou convencendo o presidente a conseguir a ata da reunião, porque a morte de Milton ocorre, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas se eu poderia me corrigir, mas a morte de Milton acontece em uma discussão acalorada no IAB, não aqui nesse IAB, mas no IAB, onde era? Era no MAN? Durante muito tempo, mas eu acho que não foi a partir É verdade, a partir do Maurício. Vocês estão vendo como a história se perdeu? A história se perdeu, mas o fato é que essas atas, essa ata que eu estou atrás dessa ata, pedindo para o Pedro abrir essa ata para mim, por favor, eu quero essa ata, eu quero ver essa ata, o que se estava tratando nesse momento em que o Milton, presidente do IAB, se sente mal. É o segundo presidente do IAB que morre do coração, você sabia? Depois dele teve o Mingley. Oi? Você vê que ser presidente do IAB não é mole. Não sei. Bom, o assunto, você está relatando o assunto que estava se tratando. O fato é que havia uma discussão. Eu ouço falar a respeito do estabelecimento das regras para a eleição do novo presidente. Isso é o que eu ouço falar. Mas eu não vou falar mais nada porque eu vou falar bobagem. O fato é que a ata pode dizer alguma coisa. A ata de uma reunião do ano de 1953 que deve estar guardada em uma caixa por aí, né? Hein? Vamos lá? Vamos abrir essa caixa, por favor. Muito obrigado por ter ouvido.